Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos continuar a parte 2 de Um Guia Fácil para a Meditação, por Roy Eugene Davis. Capítulo 3. Técnicas de meditação e rotinas para usar como resultados satisfatórios. As técnicas de meditação são como ferramentas que usamos para alcançar fins específicos. Quando já não precisamos de nossas ferramentas, podemos deixar de usá-las. Use técnicas de meditação para provocar uma resposta de relaxamento e facilitar ajustes de estado de consciência. Em seguida, descarte-as e deixe a meditação fluir. O objetivo de usar uma técnica de meditação é melhorar a concentração e facilitar os ajustes de estados de consciência. Eles não são processos mágicos, eles envolvem nossa atenção e regulam estados mentais e físicos para que a nossa consciência, removida das influências que a distraem, se torne clara. A chave para o uso efetivo de uma técnica de meditação é dar atenção a ela, sem tentar forçar resultados. Não podemos criar com êxito estados claros de consciência, nós só podemos contribuir para eliminar os obstáculos, atingindo assim o despertar e o desdobramento. Os estados claros de consciência que aspiramos experienciar não são causados por nossos esforços. Eles naturalmente se desdobram quando as condições são mais adequadas para isso. Nós não devemos tentar induzir estados de espírito que nos façam sentir bem e nos acalme, levando a um estado emocional complacente, ou utilizar autossugestões ou processos de visualização controladas para criar estados mentais imaginários. Nosso objetivo de meditação deve ser maior do que meramente atingir um melhor estado de consciência condicionada. Devemos aspirar a ter a consciência removida de processos mentais, despertando assim para estados superconscientes que os transcendem. Embora seja útil de ser pessoalmente instruído nos procedimentos de meditação por alguém que seja competente na prática, as técnicas básicas descritas aqui podem ser aprendidas e utilizadas como benefício, lendo atentamente as explicações e experimentando com elas. A maneira recomendada de proceder é usá-las rotineiramente sem expectativa de resultados dramáticos, permitindo pacientemente sessões práticas de meditação sequenciais para dar tempo e oportunidade para aprender. As seguintes técnicas de meditação têm sido usadas durante séculos porque a experiência tem provado a sua utilidade. Primeiro, técnica de relaxamento. Apropriada para qualquer pessoa para obter uma resposta de relaxamento com a finalidade de experimentar os restauradores efeitos vivificantes de calma mental e repouso fisiológico. Sente-se por pelo menos 20 minutos, ouvindo mentalmente a uma palavra escolhida ou palavra-frase. Escolha uma palavra agradável como paz, luz, amor, alegria, ou qualquer palavra com a qual você se sinta confortável e tenha um conteúdo inspirador para você. Ou uma palavra-frase, tal como eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor, eu sou alegria, ou qualquer palavra agradável para você. Neste último caso, não use a palavra-frase como uma autossugestão, com o propósito de tentar condicionar a mente ou induzir a um estado emocional. Use-o apenas para focar a sua atenção. Ao usar uma única palavra, sentado na posição vertical, coluna ereta, e imóvel com os olhos fechados e a atenção fluindo para o cérebro mais elevado, chakra da coroa, repita mentalmente a palavra algumas vezes, lenta e suavemente. Então, recordando o som da palavra falada mentalmente,
ouça o som se repetindo em seu campo de consciência. Ou seja, em vez de continuar a falar mentalmente a palavra, deixe que a palavra ressoe em seu campo de consciência. Basta entregar-se ao processo de audição. Faça isso até que a sua atenção esteja internalizada e constante. Em seguida, ignore a palavra e repouse no silêncio até que você se sinta inclinado a concluir sua sessão de treinos. A palavra frase é usada da mesma maneira. Com ela, na fase preliminar da prática, você pode começar ouvindo as palavras sincronizadas com o seu ritmo respiratório. Para fazer isso, sente-se relaxado e alerta e deixe a respiração fluir naturalmente. Quando a inalação ocorrer, ouça mentalmente "eu sou". Quando a expiração ocorrer, ouça mentalmente a segunda parte da palavra frase. Continue por um tempo até que você esteja relaxado e a atenção esteja, de certa forma, internalizada. Então, desconsidere o processo de respiração do corpo e dê a sua atenção apenas para a palavra frase, que se repete em seu campo de consciência. Conforme a prática progride, eventualmente desconsidere a palavra frase e repouse no silêncio profundo, até que você se sinta inclinado a concluir sua sessão de treinos. Segundo, técnica de meditação devocional. Usada como acima, mas com uma intenção mais devocional. Use a palavra Deus ou Om Deus como seu mantra. Proceda com a técnica básica de relaxamento, enquanto, mais obviamente, deixando o seu sentimento ego dissolver, o sentimento aprendido ou adquirido de individualidade independente, estando aberto para compreender e vivenciar uma consciência da presença e da realidade de Deus. Quando o mantra desaparecer, sinta-se fundido em Deus, mesclado com o Um. Extensa investigação revelou que muitos indivíduos que praticam a técnica de relaxamento de meditação, principalmente para benefícios psicológicos e fisiológicos, tendem a interromper a sua prática após alguma melhoria experimentada ou por perderem o interesse. Aqueles que incluem a meditação diária em sua rotina devocional, religiosa ou espiritual, tendem a manter uma programação regular da meditação. Terceiro, mantras em sânscrito. Estes mantras têm o valor acrescentado de sua potência única de frequência-som, que podem beneficamente influenciar a mente e o sistema nervoso. Eles são usados como são as palavras ou frases descritas acima. Embora seja geralmente mais útil aprender mantras em sânscrito durante uma ocasião de instrução pessoal, para ter certeza que você sabe qual é o som do mantra e como usá-lo, você pode experimentar com eles para ver se eles servem os seus propósitos. Comece com Hong So, Hong So, Hong So, Hong So, Hong So. Deixe a primeira sílaba flutuar em seu campo de consciência quando você inspirar. Deixe a segunda sílaba flutuar em seu campo de consciência quando você expirar. Sinta que os sons estão emergindo do campo ilimitado de pura consciência para o seu campo de percepção. Enquanto sua prática progride, desconsidere o processo de respiração, ouvindo o mantra até que a consciência dele cesse ou que você vá além dele, para dentro do silêncio profundo. Ou use o mantra Soham, 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 da mesma maneira como você utiliza Hong So. Com Soham, você pode, se você desejar, contemplar também o significado do mantra à medida que ele flui. Abre aspas, eu sou consciência pura, fecha aspas. Quando o mantra se afastar, continue a contemplar a pura existência do ser, como sua natureza essencial.
Quarto, técnica do mantra Om. Todos os mantras derivam sua potência do Om, porque a partir desta força, energia primordial, todas as coisas entraram em expressão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Texto do Novo Testamento, Evangelho de São João, 1.1 e 3. Além disso, os Yoga Sutras de Patanjali, 1.27 até 29. Abre aspas. O símbolo de manifestação, aspecto probatório de Deus é o Om. Uma pessoa deve meditar nesta palavra, contemplando e se rendendo a ela. Meditação sobre o Om resulta em consciência cósmica e na remoção de todos os obstáculos físicos e mentais para o sucesso do caminho espiritual. Esta técnica pode ser usada após técnicas preliminares ou pode ser usada isoladamente. A maneira mais fácil é assumir sua postura de meditação e começar com seu procedimento preliminar usual. Sentar, orar ou invocar a Deus e, em seguida, proceda com os 5 estágios progressivos. 1. Entoie o Om. Om. Deixe fluir facilmente, concluindo com um leve som nasalizado, uma combinação de MN. Entoie-o calmamente várias vezes, meio lento e constante. 2. Continue a entoar mais suavemente. 3. Entoie num murmúrio, indo mais para dentro. 4. Mentalmente entoie, indo ainda mais profundamente para dentro e ouvindo os canais do ouvido interior, todo o som sutil que possa ser percebido. 5. Cesse a entoação mental enquanto continua a ouvir o som mentalmente, ressoando em seu campo de consciência. Se você conseguir ouvir um som sutil, contínuo, em seus ouvidos, ou como se impregnando em seu campo de consciência, dê sua atenção a isso. Compreenda o Om como sendo onipenetrante, emanando do campo onipresente da consciência de Deus, o substrato, a essência de suporte de tudo o que há no campo da criação. Sinta-se dissolvendo em Om. Expanda a sua consciência no Om. Perca o seu senso de personalidade independente, enquanto ciente em sua existência como Om. Saiba que a fonte do Om é o campo aura de Deus. Contemple a realidade de Deus. Vá além de todas as ideias e conceitos que você tenha sobre Deus para a realidade transcendental de Deus, absoluto, puro, ser existência, e lá descanse. 5. Técnica interna de luz. Olhe para dentro com a consciência focada no olho espiritual e na parte superior do cérebro, chakra da coroa. Olhe além do olho espiritual, olhando fixamente para a distância do espaço interior. Sinta que sua consciência não se limita ao crânio, que você existe no espaço sem limites. Faça isso quando você estiver bem calmo, quando a respiração estiver lenta e os pensamentos forem mínimos. Esteja consciente, alerta, sem esforço, como um observador, e espere. Se você perceber a luz no olho espiritual, ou tornar-se consciente dela no cérebro superior, experimente-a, funda-se a ela, contemple suavemente sua origem e o que está por trás disso. Você pode contemplar a luz interior exclusivamente, ou pode contemplá-la juntamente com a prática da técnica do Om. A percepção da luz pode ser o resultado da estimulação dos nervos ópticos, por isso não presuma que seja um evento sobrenatural.
Apenas use a técnica para focar a atenção e depois interiorizá-la. Finalmente, transcenda a percepção da luz para experimentar ser puro. Lembre-se de que as técnicas de meditação são procedimentos preparatórios, práticas preliminares para usar até ocorrerem desdobramentos espontâneos de estados de consciência refinados, assim como eles podem e vão acontecer quando a resistência interior aos seus fluxos forem enfraquecidas ou removidas. Porque a urgência da nossa alma inata é ter a consciência restituída à totalidade. Esse impulso irá dirigir o processo de meditação quando a nossa preparação permitir que ela seja influente. Todos os obstáculos para a prática bem-sucedida da meditação podem ser reconhecidos e superados pela prática paciente. Após a prática de uma técnica de meditação, sente-se por um longo tempo no silêncio. Às vezes, apenas sentado no silêncio com uma atitude alerta e vigilante é mais eficaz do que usar a técnica de meditação específica. Use as técnicas para acalmar processos físicos e mentais e para internalizar a atenção. Em seguida, deixe a meditação se desdobrar sem esforço consciente de sua parte. Alguns fatores perturbadores são perturbações ambientais, ruídos, calor ou frio excessivo e outras condições que possam interferir com a prática da meditação. Eles devem ser evitados. A falta de conhecimento sobre o processo. Este obstáculo à prática bem-sucedida pode ser facilmente superado adquirindo conhecimento e aplicando-o corretamente. Mesmo o conhecimento certo, se aplicado de forma incorreta, de nada serve. As técnicas de meditação variam, mas o caminho interior para o despertar da alma é o mesmo para todos. Não se deixe enganar por qualquer um que tente dizer que o seu mantra ou técnica especial é melhor do que as que você está aprendendo aqui. Todas as técnicas válidas servem ao mesmo propósito, a de melhorar a capacidade de concentração e nutrir o despertar da consciência espiritual. Desconforto físico. Sente-se em uma postura ereta e confortável. Tenha uma cadeira confortável para este propósito. Se você preferir sentar-se no chão com as pernas cruzadas, está tudo bem, desde que você esteja confortável. Para meditações prolongadas, convém colocar uma pequena almofada ou manta dobrada entre sua parte inferior das costas e a cadeira, para servir de apoio. Se fisicamente doente e incapaz de sentar-se ereto, então ore e experimente o silêncio em uma posição reclinada. A menos que esteja incapaz de fazê-lo, medite em uma postura sentada e ereto, para assegurar uma atitude de alerta. Tentar meditar deitado quase sempre termina em sono, pelo hábito. Desconforto emocional. Com a prática, treine-se para remover a atenção de circunstâncias que possam contribuir para a aflição emocional. Aprenda a colocar tais assuntos fora de sua mente. Quando você for para a sua câmara de meditação, evite usar o seu tempo de prática de meditação para se envolver em autoanálise. Se você tem problemas que precisam ser resolvidos, dê sua atenção para fazê-lo depois de uma profunda meditação. Se você estiver tão emocionalmente perturbado que você não consiga meditar, desconsidere a meditação até que você seja capaz de praticá-la com uma intenção mais clara. Ore para ter força e aprenda maneiras práticas para resolver seus problemas. Resistência subconsciente a mudanças. Um dos principais obstáculos para a prática da meditação bem-sucedida é a mesma restrição que impede de ser bem-sucedido em qualquer outro empreendimento útil. Profunda resistência subconsciente para mudanças de qualquer tipo. Estar mais à vontade com as condições da maneira como elas são, mesmo que elas não sejam satisfatórias, ou ter medo de mudanças de qualquer tipo, pode levar-nos a negar que as mudanças são necessárias
ou defender nossa condição atual. Podemos então passar pelo movimento de tentar ajudar a nós mesmos enquanto, num nível mais profundo, não estamos dispostos a permitir-nos experimentar um crescimento emocional e espiritual. Desinteresse, preguiça, recusa em aprender, procrastinação, perversidade mental e todas as outras atitudes e comportamentos autodestrutivos comuns à condição autoconsciente devem ser objeto de renúncia. Para substituir estas atitudes e comportamentos restritivos da vida, cultive uma curiosidade mais viva, mais ativa, entusiasmo, prazer em aprender e crescer, disposição em colocar a atenção no dever, no trabalho, receptividade a ideias que valem a pena, e atitudes de comportamento que expandem a consciência e nutrem o bem-estar e a capacidade de realização da alma. A solução para a resistência à mudança é adquirir uma compreensão filosófica mais completa. Preocupação com transformação mental. Enquanto estivermos identificados com transformações mentais sempre fluindo, a prática da meditação será restrita. As ações ondulantes que ocorrem no campo mental podem ser causadas por nossos próprios esforços para processar informações ou por impulsos decorrentes de níveis mais profundos do inconsciente. No primeiro caso, as atividades mentais ocorrem em resposta à nossa inclinação para nos envolver em pensamento racional ou para analisar memórias. Neste último caso, mesmo quando nós preferimos experimentar a paz mental, física ou insatisfação emocional, o hábito de ser dirigido para fora ou inquietação emocional pode iniciar a circulação de impulsos sutis que, em seguida, causam movimentos persistentes no campo mental. Quando preocupado com pensamento racional, apesar de que percepções úteis possam às vezes ser intelectualmente determinantes, a atenção tende a permanecer envolvida ao nível das preocupações mundanas. Quando preocupado com desilusões, crenças ou opiniões inválidas, o pensamento se limita a temas autocentrados, nublando a razão e impedindo o desdobramento de ideias transformadoras. Quando preocupado com ilusões, percepções equivocadas do que está sendo observado ou analisado, o pensamento será irracional e conclusões serão inválidas ou errôneas. Assim, mesmo introspecções intuitivas ocasionais e experiências de percepção superconscientes serão mal interpretadas, resultando em fantasia e talvez alucinação. Meditantes que estão sujeitos ao pensamento ilusório podem tender a desejar vivenciar percepções extraordinárias, para se comunicar com anjos ou guias espirituais, ter revelações que darão sentido às suas vidas ou que permitirão que eles se sintam especiais ou exclusivos. Mesmo devotos sinceros no caminho espiritual, com mínimas necessidades do ego, podem tender a permanecer fixados em suas ilusões porque erroneamente acreditam que elas sejam percepções genuínas. É impossível implementar ou manter concentração meditativa com a finalidade de experimentar estados superconscientes refinados ou aprender a natureza de realidades mais elevadas quando preocupado com memórias. A preocupação com ciclos normais de transformações mentais pode influenciar o praticante a se envolver em sono semiconsciente, vigília misturada com percepção subconsciente, ou realmente deriva para um estado de sono quando meditando. Para evitar fazer isso, o praticante deve meditar quando descansado e alerta, mantendo a postura de meditação na posição vertical, conservando sua atenção fluindo para dentro e para cima, e permanecendo atento à técnica de meditação que está sendo implementada enquanto aspira à transcendental percepção e realização.
O interesse sincero em possibilidades de crescimento espiritual, devoção a Deus ou ao ideal a ser assimilado e experimentado e manter-se alerta na prática dedicada, manterá a atenção fluindo para níveis superconscientes e evitará estados subconscientes e inconscientes. Outros envolvimentos egocêntricos. Quando somos egocêntricos, nós tendemos a focar em tudo o que vai apoiar o nosso sentido restrito de autoimportância. Quando permitimos que esta tendência influencie durante a prática da meditação, nós talvez estejamos inclinados a ceder esforços para criar estados mentais ilusórios ou humores agradáveis ou estados emocionais que proporcionem um grau de satisfação superficial. Nós talvez estejamos excessivamente fascinados com percepções passageiras ou a conceder-nos estar ligados a sensações agradáveis, quando os fluxos de energia são experimentados ou mudanças de estados de consciência ocorram. Embora os efeitos da prática da meditação possam ser agradáveis, agarrar-se a eles é um erro. O que quer que nós percebamos ou experienciemos por causa de seu caráter inerente, transitório, deve ser autorizado a passar para que a experiência permanente e autêntica de nossa verdadeira natureza possa ser realizada. Capítulo 4. Despertando através de estágios progressivos de crescimento espiritual. Enquanto estamos no caminho do crescimento espiritual, nossa jornada interior vai desde o nosso nível atual de compreensão até a nossa plena iluminação, para completar o conhecimento e a experiência de nós mesmos como unidades individualizadas da consciência universal. Enquanto o crescimento espiritual progride, uma construtiva melhoria de vida em nossa situação pessoal naturalmente se desdobra porque os estados internos de consciência sempre refletem nas condições exteriores. Nós percebemos com mais clareza, nossas habilidades funcionais se tornam mais produtivas e nós somos mais saudáveis e mais abertos à vida. Esta é a forma como somos capazes de saber se o nosso crescimento espiritual é genuíno ou autêntico. O processo do despertar é lento, de forma constante e progressiva, ou rápida, dependendo da atenção de estudo e prática que dermos ao processo. Envolvimento casual produz resultados mínimos. Esforços bem intencionados, mas sem foco, produzem resultados correspondentes. Total dedicação e práticas corretas produzem resultados superiores. As 7 grandes categorias ou estágios de percepção e experiência da alma. Conhecendo o nosso atual estágio de crescimento em relação a níveis mais elevados e tangíveis, e sabendo como preparar-nos para um posterior despertar, nós podemos promover o crescimento espiritual progressivo. Se nós sabemos o que precisamos fazer para nutrir as mudanças desejadas, e fazemos isso, nós podemos experimentar uma aceleração da nossa evolução espiritual e despertar para um completo autoconhecimento que resultará em liberdade no tempo e no espaço presentes de permanência na Terra. Somos livres ou libertados quando delírios e ilusões são totalmente ausentes do nosso campo de percepção. As 7 grandes categorias ou níveis de crescimento da alma são estes. 1. Relativamente inconsciente. Nesta condição, uma pessoa é autoconsciente com a consciência nublada. Conhecimento válido de sua natureza espiritual e de realidades mais elevadas é praticamente inexistente. A pessoa é fortemente identificada com o corpo e a mente, com uma tendência instintiva de ser motivada primeiramente para satisfazer as necessidades físicas e emocionais. Fixação em crenças e formas tradicionais de fazer as coisas é geralmente evidente.
Pode ser uma pessoa boa ou decente, mas a atitude mental é geralmente provinciana ou contracionista. Se estiver interessado em assuntos espirituais, possivelmente ficará satisfeito com uma afiliação religiosa tradicional e com um sistema de crença fixa. Se tais pessoas meditarem corretamente, com uma atitude de mente aberta, o crescimento espiritual irá gradualmente ocorrer. 2. Subconsciente. Consciência com atitudes e comportamentos influenciados principalmente pelos humores, caprichos, hábitos e desejos e pensamento confuso por ilusões. Discernimento intelectual deficiente, fantasia é atraente. Imaturidade emocional é comum, assim como é a autoilusão. Tendências a comportamentos e relacionamentos obsessivos e comportamento autodestrutivo podem complicar sua vida. Se estiver interessado em assuntos espirituais, possivelmente se encantará com sistemas filosóficos e práticas religiosas novas, diferentes, exóticas ou de outro mundo e impraticáveis. Inquietação e perversidade mental, a tendência a interpretar mesmo informações válidas para servir a si mesmo, pode ser aparente. Meditantes neste nível precisam evitar a preocupação com necessidades egocêntricas, fenômenos mentais e várias percepções transitórias que se desdobram. Eles são aconselhados a aderir ao propósito da prática da meditação, que é despertar para estados superconscientes. Eles precisam cultivar um estilo de vida que irá estabelecê-los em comportamentos e relacionamentos para mantê-los motivados e em uma direção prática com propósito de vida. 3. Autoconsciente. O estado em que se tem um claro sentido de autoidentidade e autodeterminação. A este nível, uma pessoa é geralmente intelectualmente perspicaz, com habilidade funcional e capaz de prover para as necessidades da vida e realizar propósitos sem muita dificuldade. Se a atenção for principalmente para o exterior, pode ser bem-sucedido no mundo secular. Uma direção egocêntrica pode causar a supor erroneamente que ele ou ela está no completo controle do seu destino. Poder, controle e aquisição de coisas materiais ou de status talvez possam predominar suas ações. Se estiver interessado em assuntos espirituais, a inclinação primária pode ser a de pensar em termos de o que tem nisso para mim, em vez de o que é a vida. A este nível, a pessoa pode ser capaz de compreender facilmente princípios físicos, mentais e metafísicos, como realizar propósitos e criar circunstâncias, mas não pode ser sabiamente motivada. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação, sabedoria é saber utilizá-la. A meditação pode ser praticada principalmente para benefícios de melhoria de vida, enquanto a aspiração para realizações mais elevadas pode ser modesta. Meditantes neste nível precisam pensar também em termos de serviço. Eles devem perguntar: como posso usar os meus talentos e habilidades de uma forma de maior valor para o meu bem maior e o bem maior de outros e para o mundo? 4. Superconsciente. Este grau de conscientização da alma permite discernir que o eu é outro separado do físico ou mental, e que consciência inclui mais do que condição na matéria densa. A este nível, uma pessoa é geralmente comprometida com o ideal de despertar ainda mais e conquistar um crescimento espiritual rápido. Poderes intelectuais são mais confiáveis porque menos delírios e ilusões nublam os processos mentais. Habilidades intuitivas são mais pronunciadas. Neste nível, uma pessoa pode orar,
para ter um relacionamento com um verdadeiro guru, um mestre iluminado, ou para a dissolução de qualquer senso restante do ego, para que os estados mais ampliados de consciência possam ser experimentados. Uma pessoa a este nível é um discípulo ideal, aprendendo rápida e eficazmente, praticando o que é aprendido. Durante a prática da meditação, a aspiração principal é experimentar estados sutis e refinados de superconsciência e despertar para as realidades mais elevadas. 5. Consciência cósmica. Por causa de influências superconscientes agindo sobre a mente e fisiologia durante circunstâncias cotidianas normais, o campo mental é purificado e o corpo é refinado para que estados ampliados de consciência sejam normais. Percepção do fato de que um ser, vida, poder e substância expressiva, a presença de Deus, o eu sou o que eu sou, existe e fornece consciência de unidade ou totalidade. Em estágios preliminares, pode-se experimentar uma sensação de dupla consciência, percepções de fenômenos relativos juntamente com percepções e conhecimento de realidades transcendentais. Quando alguém é estável em consciência cósmica, a realização da onipresença, onipotência e onisciência da consciência universal se mantém. A prática da meditação é espontânea, com a atenção fluindo livremente para níveis transcendentais. A vida é vivida altruisticamente, com pleno apoio das influências da natureza. Os desejos são naturalmente cumpridos, as necessidades são facilmente satisfeitas, crenças limitantes de qualquer tipo, incluindo a morte ou a não existência, estão ausentes. 6. Consciência de Deus. A realidade de Deus é conhecida como Deus é, como o único ser, vida, poder e presença expressiva, da qual os mundos e almas emanam. Assim como acontece com as fases iniciais superconsciente e consciência cósmica de desenvolvimento espiritual, despertar para este nível é geralmente progressivo. Percepções surgem e proporcionam conhecimento que é validado pela experiência. Este estágio está além da compreensão, até mesmo da capacidade intelectual mais refinada. É geralmente, primeiro, intuitivamente aprendido, em seguida, diretamente experimentado ou realizado. A pessoa, nesse nível, pode exteriormente estar em conformidade com qualquer estilo de vida saudável, enquanto se envolve em ações de responsabilidade, sem experimentar qualquer véu ou turvação de realização. Durante os estágios iniciais, quando a consciência de Deus não está completa, deve-se manter uma rotina regular de práticas espirituais com a finalidade de remover do campo mental delírios e ilusões remanescentes. Quando a consciência de Deus é completa, a alma é libertada de antigas restrições. E por último, 7. Iluminação. Realização impecável da totalidade da consciência. 2 pontos. A partir do campo da pura existência do ser, daquilo que é absoluto, inalterado ou puro, até Deus, cosmos ou mente universal, o campo primordial da natureza não manifesta, e o causal, o astral e os reinos da matéria. Quando estabelecido nesta fase, não existe outro nível de experiência e nada mais a saber. O nível mais elevado de consciência de uma pessoa encarnada. Almas totalmente iluminadas, vivas no mundo só para cumprir propósitos evolucionários e para ajudar as almas a atingir seu bem maior, a elevação de consciência. Despertar através dos estágios progressivos de crescimento espiritual pode ser experimentado durante a meditação. Os estágios que percorremos também podem ser reconhecidos enquanto observamos a nós mesmos atualizando mudanças psicológicas construtivas
e demonstrando melhorias em habilidades funcionais. Podemos notar que a nossa capacidade de resolver problemas torna-se mais acentuada. Percepções nos permitem saber o que não sabíamos antes, e que o nosso modo de ver a vida é cada vez mais universal e decididamente mais satisfatório. Enquanto percepções reveladoras de meditação são satisfatórias ao nível subjetivo durante a meditação, a melhoria de vida que experimentamos durante a realização de relações objetivas, vivendo o dia a dia, valida nosso progresso espiritual e torna a vida mais agradável. Quando meditamos, alguns sinais perceptíveis de consciência superconsciente são: a paz mental, a calma emocional e um senso seguro de estar internamente centrado, enquanto estando alerta e atento ao que está ocorrendo. Podemos ainda estar cientes de flutuação de humor e mudanças de processos mentais, mas nós somos testemunhas deles e não tão envolvidos com eles, como éramos anteriormente. Nesta fase, o praticante pode duvidar da validade da experiência, embora seja agradável e os efeitos posteriores sejam benéficos. Com a prática repetida de meditação superconsciente, estados expandidos de consciência se desdobram, enquanto as dúvidas desaparecem. Cada percepção mental deixa uma impressão ou memória. Impressões mentais decorrentes de estímulos ambientais e de nossos próprios pensamentos, estados de espírito e desejos, nem sempre são construtivos nas suas influências futuras. No entanto, impressões resultantes de experiências superconscientes são sempre inteiramente construtivas, que tendem a enfraquecer e neutralizar impressões mentais destrutivas. É por isso que hábitos e comportamentos autodestrutivos frequentemente desaparecem depois da pessoa ter meditado em uma programação regular por algumas semanas ou meses. Outra razão pela qual tais hábitos e comportamentos podem ser mais facilmente renunciados quando um programa de crescimento espiritual foi implementado é que, com essa nova determinação, a pessoa é inspirada a fazer melhores escolhas. Quando um senso de propósito iluminado é o fator determinante, nós somos naturalmente inclinados a direcionar nossas energias e recursos para fins significativos. As impressões mentais de percepção superconsciente também são eventualmente dissolvidas quando a total iluminação da mente e da consciência é experimentada. A pessoa, então, deixa de ser influenciada por condições mentais. Em vez disso, a orientação intuitiva, dirigida por inteligência inata, determina as ações. A abordagem ideal para o crescimento espiritual é aspirar a isso com devoção dedicada, mantendo-se interiormente centrado e paciente, enquanto o crescimento ocorre em seu tempo. Independentemente de qual seria o seu grau atual de compreensão espiritual, se nublado ou mais claro interiormente, apegue-se ao conhecimento de que você é um ser espiritual dotado de todos os atributos e capacidades comuns a todas as outras almas do universo. Esta é a verdade absoluta. Deus é o único ser em existência. Você é um raio individualizado, ou uma unidade da consciência de Deus. Esta verdade não pode ser alterada. Portanto, você é dotado de conhecimento inato, que precisa ser despertado e atualizado. Jamais diga ou pense que você é nada menos do que o que você é como um ser espiritual imortal. Os hábitos, pontos de vista, sentimentos, desejos e tudo o mais que possa ser atualmente influente e que compreendem sua condição autoconsciente são temporários. Eles são colocados sobre a sua consciência, mas não são o seu eu real.
Eles não são o final, determinando as circunstâncias da vida. Eles são impermanentes, portanto temporários, e você é superior a eles. Tudo o que precisa ser mudado será transformado, enquanto você desperta continuamente através de estágios progressivos de crescimento espiritual. Enquanto estiver no caminho do despertar, lembre-se de que o caminho não é o destino, é apenas o caminho. Não demore quando for desnecessário. Olhe para a frente, para o resultado final, para o que vai ser verdade para você quando o seu despertar for completo. Lembre-se também de que, embora o crescimento espiritual seja geralmente progressivo, há sempre a possibilidade de um súbito despertar. Descobertas inesperadas, ocasiões em que a clara percepção e o conhecimento florescem, e vastas regiões da mente e da consciência são revelados. Suas práticas dedicadas e a adesão a rotinas de vida corretas são uma preparação. Quando for o momento certo, quando você estiver preparado e sensível à graça, suas ações redentoras irão remover a nuvem de desconhecimento de sua mente e a luz do entendimento vai refulgir brilhantemente. A graça é a vida vivificante, o Espírito de Deus apoiando e transformando a criação. Ele se expressa através do campo da natureza e por dentro de cada alma. Ele dirige o curso da evolução e desperta as almas do seu sono da mortalidade. Quando estamos menos egocêntricos e mais centrados na alma, menos agarrando ou presos à matéria e mais doando, menos contrativos e mais expansivos, mais graça, obviamente, se manifesta para ordenar nossas vidas e nossas circunstâncias. Roy Eugene Davis. Concluiremos então a série de vídeos sobre meditação com o capítulo 5 e com alguns ditados dos mestres ascensos que falam sobre meditação em um próximo vídeo. Vitória sempre na luz de Deus.